Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pharma Show. Hoje nós estamos aqui com mais um super cara que vai nos contar um pouco sobre a sua história, sobre as suas perspectivas, como tudo começou, como tudo está e como tudo vai acontecer dentro desse planejamento que obviamente está acontecendo junto com a PG Pharma, junto com o Davi e obviamente eu converso com ele hoje. Graciélio. Graciele, seja muito bem-vindo. Não vou dar spoiler, não vou falar de onde você é, não vou falar o nome da sua farmácia, vou deixar em aberto aqui para que nesse momento você possa se apresentar um pouquinho para a gente. Boa tarde. Opa, já errei aqui, né? Não, boa tarde. Será? Porque o pessoal, eles estão assistindo à noite também, estão assistindo à tarde. E, Você não errou, não, viu? Tá certo. Agora depende. pelo horário aqui, né? A gente não Verdade, o pode. horário 7 horas. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, né? Exatamente. E é isso. Meu nome é Graciélio, sou aqui do Piauí, Ó, legal. Qual cidade? cidade de Valença do Piauí, Ó, legal. interior do estado. E é um prazer estar falando contigo, né? Eu represento aqui a Drogaria Souza Limitada, né? Porém, a gente está com a bandeira Big Forte, né? Da rede associativista Farmarcas. E estamos aqui para bater um papo e esclarecer, falar um pouquinho desse nosso mercado tão dinâmico, né? Como é o que acontece hoje. Maravilhoso. E segundo o Davi, vai ficar mais dinâmico ainda nos próximos anos, viu, Graciele? Verdade. Quero botar Eu terror em tenho, ninguém aqui, eu viu? tenho conversado com o Davi também bastante e é essa sensação mesmo que a gente vem vendo aí, né? Mas ó, para a gente poder começar, eu queria entender, conhecer um pouco mais sobre sua vida. Você é farmacêutico, você não é? Como é que começou tudo isso, né? Foi com uma faculdade, foi com um sonho de empreender, foi com uma necessidade? Conta um pouquinho do início para a gente. Então, não sou farmacêutico, né? Essa é a ideia principal. Estava até conversando com um colega. Esses dias a gente estava no encontro lá da farmácia. Você é farmacêutico, né? Você é de onde? Farmacêutico? Eu disse, não. Eu sou administrador de empresas, né? E a gente começou há 25 anos atrás. Isso era o meu pai, né, que foi quem iniciou tudo. Eu iniciei com farmácia junto com ele, porém, então, ele vem de já desde 82 que Olha, ele é um empreendedor já de outra área, né, que ele trabalhava com mercadinho e, de repente, em 98 surgiu a ideia dele de empreender com farmácia, né? Então a gente fala que ele se adequou, né? Ele mesmo fala, né, que se adequou à realidade para dar estudo para a gente, porque na verdade a gente morava no interior do interior, né? Lá na Luz de Lamparina mesmo. A gente veio do olha, interiorzão. Eu morei 10 anos lá, né, da minha vida, né? Os 10 primeiros anos de vida foi nesse interior, que fica a 70 quilômetros dessa cidade aqui que a gente está falando, né? De Valença. E ele tinha um sonho que era trazer a gente para estudar, né? Então, o propósito dele de vida era dar estudo para a gente, né? Para mim e para minha irmã. E aí ele veio, ele montou uma bodeguinha lá no interior, né? Eu acho que vocês, o interior normalmente fala que é bodega, né? Que é a vendazinha ali, né? é um E mercadinho, né? isso. Aham. Aí quando a gente veio para a cidade, ele montou o mercadinho. Ah, legal. E quando ele, em 96 para 97 a gente foi estudar em Teresina, né? Na capital. E aí ele tinha um amigo dele lá e estava vendendo essa farmácia. Ele não sabe, disse, olha, pois eu vou vir para perto de vocês aqui também e vou comprar essa farmácia aqui do meu amigo. Sem saber, ele nunca nem tinha, não sei nem se ele sabia comprar o medicamento, né? Quanto mais vender, né? Sim. E eu sei que desde 97 para 98, ele comprou essa farmácia lá e aí terminou separando da minha mãe, né? Em 98 ali iniciozinho de 98 e voltou para Valência. Só que aí nesse período eu voltei com ele, né? E a gente começou essa jornada de farmácia. Ele hoje, pós-pandemia, não trabalha mais diretamente, né? Nós somos sócios hoje, né? E termina que eu estou enfrentando aqui esse negócio, né? Graças a Deus tudo bem, né? Mas surgiu na nossa vida por acaso mesmo. Não foi nada planejado, não teve isso, não.
Legal. E como é que foi essa transferência de conhecimento, de informações? Seu pai que já tinha começado com a farmácia em 1982, quando que você começou a entrar também nesse mundo da farmácia? Foi em qual ano, mais ou menos? Então, na verdade, em 82 ele começou com o mercadinho, né? Com a Ah, com venda mercado de... ainda. A Isso, né? farmácia foi então em 90 e 98. 97, 98. 98, ali, porque ele Tá, comprou do amigo dele entendi em agora. 97, Sim. né? Então eu estava morando em Teresina e ficou eu e minha mãe lá, né? E ele não trabalhava com a farmácia. Só que ele, como ele separou da minha mãe, ele trouxe a farmácia para Valença, Entendi. né? Então, e aí eu vim com ele. E aí eu conheci a farmácia, né? Esse mercado nesse período, né? De 98. E isso foi Entendi. o que fez a gente estar até hoje, né? Mas Então ele nesse ficou momento você já começou comigo. a trabalhar com ele. Nesse momento já comecei a trabalhar com ele. Então a gente inaugurou em 98 ali em junho, finalzinho de maio, né? Tipo 28, 29 de maio de 98. Eu lembro que eu estava aqui, né? Eu vim de férias, eu adiantei um pouquinho, né? Que era junho, né? Nas férias de julho, perdão, foi no finalzinho de junho, né? Que eu vim nas férias de julho, e foi ali 29 de junho, e passei um mês em Teresina, tentei voltar para Teresina para estudar os pais, fiz a ligação, naquele tempo era orelhão, né? Em 98 a gente tinha muito orelhão, É, né? Não tinha celular, não tinha essas coisas, não era bem assim como é hoje. Meus pais, eu tô voltando para trabalhar, meu negócio é trabalhar, que não vai dar certo para mim não. Depois pode voltar. E aí a gente está aí nessa jornada de completando agora 25 anos, né? vinte e legal. seis anos. Quando você começou a trabalhar, você chegou na farmácia em qual posição? Era atendente de balcão? Sim, né? Quando eu cheguei na farmácia, qual era a minha função principal, né? Eu era um auxiliar de vendas ali, eu vendia, né? Eu já era o vendedor, né? E auxiliar administrativo dele, né? Na Olha, verdade, né? Então eu era vendedor e ele já naquele está tempo a querendo te gente. colocar no meio E, do mundo administrativo também. sim, porque aí aquela parte de compras, eu era quem ia para a prateleira. Quando a gente começou, a gente tinha um funcionário, né? Então, Aí, a aham. gente começou com uma pessoa, então a gente trabalhava, ele, principalmente, a gente trabalhava de domingo a domingo, de 7 da manhã às 10 da noite. Então, assim, era um negócio, isso, e morando no escritório, que hoje que a gente chamaria de escritório, né? A gente não tinha escritório naquela época, então eu e ele morava no fundo da farmácia mesmo, literalmente, trabalhando de domingo a domingo, e eu lembro demais que era uma coisa assim muito corrida, mas como eu era muito jovem, né? Para mim era eu fazia era curtir essa questão, né? Você entra num ritmo muito fácil. E aí o quê? Eu era aquele cara que fazia o falteiro, ia lá para contar lá, opa, aqui cabe mais um medicamentozinho aqui, então vou colocar aqui. Então você memorizava, você saía com a caneta e o papel anotando, opa, aqui tá faltando, será que produto é esse aqui? É produto tal. Só que você, com o tempo, você pegava aquilo muito Aham. tranquilo, porque não precisava de como você fazia a rotina, era todo dia a gente fazia pedido, né? E por telefone. Que legal. E me conta uma coisa, o que que mais chamou atenção nessa época, nesses primeiros anos, né, que você esteve junto com o seu pai, né, nesse empreendimento de farmácia? O que que mais chamou atenção do ponto de vista de, cara, funciona assim, cara, olha isso aqui, cara, o que que te chamou atenção nesse momento? Logo ali no início, a gente entendia que farmácia era muito lucrativo, né? A Ótimo. gente já tinha Aham. aquela ilusão ali de que o mercado era muito bom. Só que depois a gente foi entender que a gente não estava entendendo muito a precificação, o que a gente achava que era, não era. E aí foi aonde a gente começou a ter um entendimento melhor da e começou a chamar a atenção, olha, a gente tem que profissionalizar isso aqui não é só lucro, né? Isso aqui não é essa
coisa que a gente acha que é, então a gente vai ter que melhorar. E uma das coisas que a gente logo no começo fez, né, e assim, muito mérito mesmo do meu pai nesse início, né, eles, cara, a gente tem que fidelizar o nosso cliente. É o que Hum. mais chamou a atenção ali. Olha, eu acho que o que vai fazer diferença mesmo vai ser a fidelização. Como é que nós vamos fidelizar cliente? A gente não tinha um computador, a gente não tinha uma praticamente não tinha assim ferramentas atuais, né? O que hoje a gente tem muito fácil. A gente entendeu que os clientes tinham muita dificuldade de encontrar o medicamento em si, né? E aí a gente pegou e fez a ideia que surgiu na cabeça dele, olha, todo medicamento que procurar aqui a gente vai comprar. Né? Então, a gente vai encomendar para o cliente. Então, nessa época, o pessoal fazia muito pedido a cada 8 dias, 15 dias, os concorrentes, né? Então, a gente ganhou a fama mesmo, nesse tempo chamava-se Drogaria Souza, né? Então, mas o meu pai era mais conhecido do que a farmácia, né? Que o nome dele é Gabriel. Ele disse, olha, vai lá na farmácia do Gabriel, que se lá não tiver, ele providencia, vai chegar e lá tudo. Então, a gente foi a ferramenta que mais funcionou na época foi como fidelização foi isso. Então a gente ganhou uma fama muito rápido de ter tudo. Mesmo sem ter, a gente pegou a fama que tinha tudo na farmácia do Gabriel, né? Isso te Então, fa... Legal. E isso fazia com que as pessoas elas passassem a comprar na farmácia não só aquilo que elas queriam ou encomendavam de vocês, mas também outros produtos. Vocês perceberam isso? sim, e foi uma coisa até que a gente percebeu no sentido da perfumaria, né? Porque as farmácias na época também não trabalhavam com. Era muito forte, né? Não, não, principalmente aqui no interior, era a prateleira, Sim, só sim. tinha o balcão e a farmácia no fundo, né? A parte de medicamento, né? Então a gente já rapidamente já colocou um pouco de perfumaria, não era muito pequeno, né? Não é os 30, 40% que a gente vende de não medicamento hoje, mas a gente percebeu que o cliente, com essa movimentação do cliente, ele também comprava ali a parte de não medicamento de higiene pessoal, e a coisa começou a andar, tanto que eu acho que mais uns 3, 4 anos a gente já estava com uma perfumaria bem legal mesmo. Olha que legal. Você falou sobre 30 a 40% de hoje que vocês vendem de coisas que não tem nada a ver com medicamento, né? Inclusive, você me fez lembrar uma coisa e que eu nem tinha parado para pensar até então. Eu em específico, compro chiclete, eu compro Mentos, inclusive eu acho que tem aqui, que ver, deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem, só porque eu queria mostrar para vocês. Mas aquele Mentos verde, o vermelho, o azul, o branco, eu só compro ele em farmácia. E aí você falando aqui agora, eu lembrei disso aí, né? Então, mas me conta, hoje você disse que é 30, 40%, mas lá na época era pouca, a Era porcentagem era pouco, baixa, mas era quando vocês baixo. começaram essa inserção da perfumaria, como é que era a aceitabilidade das pessoas? Era de uma forma espontânea ou vocês tiveram que, de alguma forma, sempre estar apresentando o que tinha? Como é que era essa nova estratégia de É. vocês? Sim, quando a gente começou, né, a gente era o próprio mercado de farma, né, principalmente né, no interior, ele tinha uma rejeição muito alta com relação à perfumaria, porque ele entendia que a gente vendia um pouco mais caro, né, então a gente não competia muito com o supermercado, então tudo era muito supermercado. Então o que que a gente vendia mais, né? Era produtos ali voltados para a urgência, né? Que ele está ali mais o precisei fui buscar, né? Na farmácia, né? Porque a farmácia tem o advento dele trabalhar num horário mais estendido. E Sim. produtos de cosméticos mais específicos. A primeira seção que se destacou na farmácia, lembro bem, foi a seção de tintura. A gente tinha uma seção muito boa, então o cliente, como o supermercado não tinha uma seção que tivesse muita opção, então por muito tempo foi o nosso início foi ali com a parte de tintura que ganhou um volume mais de investimento, né? E depois sim, a gente vai gradativamente crescendo todo o mix, mas assim, quando a gente fala em destaque, o que que se destacou na época?
foi muito ali pela parte de tinturas, né? Porque a gente fazia muito pedido de tinta, então rapidamente ganhou fama ali na cidade, né? A pergunta que não quer calar: por que que as farmácias vendem bala Valda? O chiclete Valda. Vocês vendem aí? Ah, tem que vender, né? Não tem como não vender, né? Por que que vocês vendem? E geralmente o mercado não vende? É um diferencial da farmácia ou é algo que não está vendo? Como é que é isso? Assim, é boa pergunta. Eu não tinha pensado, né? Se a gente chegar no supermercado, dificilmente a gente vai encontrar uma, uma valda lá, né? Para comprar. Mas eu acredito que o próprio fabricante, ele criou esse canal mais forte, né, direcionou para a farmácia, né? Certo. E sem Faz contar que sentido. eu lembro que uma balinha era 3 por 10, um Valda já era 50 centavos, né? Então, assim, Naquela eu época. acho que tem muito isso, né? Mas eu acho que foi mais um direcionamento do próprio fabricante que levou ali para o mercado farma. Mas Legal. desde que eu me lembre de farmácia vendendo bombom, né, ali, balinha, Verdade. né, nessa bomboniere, Valda faz parte dessa jornada aí. Verdade. E, Graciele, bom, passando um pouquinho mais adiante, você então estava trabalhando em partnership com seu pai. Quando foi o momento que você assumiu a frente de mais áreas, se tornou mais atuante e, principalmente, teve mais poder de decisão em relação à compra do estoque, em relação a gerenciamento, em relação à contratação? Como é que foi essa transição da chegada sua de uma forma mais presente? É, a minha o meu pai ele ganhou muita confiança em mim logo cedo, tá? Tá. Porque apesar de que a minha relação com o pai ela sempre foi uma parceria gigante, tá? Eu lembro até de outras situações, ele conversava muito comigo, sempre fui um amigão dele na hora dele tomar decisões. Então eu acho que ele não tinha com quem conversar e ele ia lá e se aconselhava comigo, mesmo sabendo que eu não tinha tanta experiência para ajudá-lo. Mas, de alguma forma, ele sentiu uma confiança e terminou sendo rápida essa transição. Então, eu lembro que eu cheguei, tinha 16 anos ali, né, para a gente trabalhar junto mesmo. E o meu pai, ele tinha uma vantagem, assim, que ele sempre foi muito firme, né? Então, assim, você quer trabalhar, é isso que você quer para a sua vida, então a gente vai. Agora não vai ter mimimi, não. A gente vai colocar o negócio aqui. E aí eu já te falei que o início foi bem puxado. Mas logo, como eu gostava muito, eu acho que a gente mesmo procura o nosso espaço, né? E eu falo que eu sempre me senti um membro, né? Eu nunca me senti dono da empresa. Até hoje eu tenho muita dificuldade de me sentir entre aspas, só o dono, né? Então eu faço parte do time mesmo. E com 2 anos que a gente estava muito já engajado nisso, a gente já tinha ali umas 3, 4 pessoas já trabalhando com a gente. Eu Em que ano? lembro que, como? Isso em que ano, mais ou menos? 2001, por ali, Ah, tá, bem no né? início, tá, Bem no beleza. início. Aham. Eu lembro que eu já tomava muita decisão, né? Eu tomava já muita decisão, não tinha uma formalização, mas eu já negociava muita coisa, né? Já trabalhava, trazia muita novidade, já dava muita opinião. Só que ele segurava muito ainda, né? Eu lembro que nessa época eu ainda tinha muita dificuldade de trazer a coisa para funcionar assim do meu jeito, né? É, Aí na parte pessoal eu já dava muita opinião, apesar de que esses 2, 3 anos primeiro ainda quem admitia, demitia, eu já ajudava no processo ali de seleção, de conversar, mas eu ainda não tinha o poder, né? De autoridade ali para demitir uma pessoa ou fazer algo assim.
E a coisa foi andando, né? Eu lembro bem que para mim trocar a fachada, eu achava muito feia a fachada que a gente tinha, né? Pai, vamos trocar, a coisa tá indo por outro caminho. Não, eu acho que eu passei uns 4 anos para conseguir fazer com que ele me autorizasse a trocar essa fachada, né? Então, assim, só olha, não, a gente tem que ir com calma e tal. Mas aí quando a gente, logo 4, 5 anos, eu já tomava a maioria das decisões. A gente já sentava, conversava e as decisões já tava passando para o meu lado, né? E isso gradativamente a gente sempre foi muito destemido de vaidade. A gente nunca, a vaidade para mim e ele não tinha quem, era apenas mesmo não dava para ter dois líderes, né, dois líderes ali fazendo a mesma função, porque ia dar conflito, né? Então, aquilo que eu fizesse estava ok, o que ele fizesse também estava ok. Então, a gente foi muito maduro nessa parte, e principalmente dele, porque para mim é fácil confiar nele, né? Porque ele já tinha uma experiência muito grande. Agora, para ele confiar em mim, eu agradeço ele todo dia, ele sabe, assim, da do quanto eu sou grato pela oportunidade que ele me deu de estar à frente da empresa e ser quem eu sou hoje, né, não de questão material, mas mesmo profissional, de entender ali do que está ocorrendo, mas grande parte disso eu devo a ele. Legal, legal. Então, você chegando, né, nesse processo de graduação quase que natural, chegou-se um momento, né, que você teve mais autonomia, mais responsabilidade perante as ações dentro da farmácia, né? Que a gente poderia te dizer que durante não só o início, mas durante os primeiros anos, né? E principalmente você, os primeiros anos que você estava à frente, quais eram os maiores desafios? Você trouxe aqui em relação à fidelização de clientes, né? Mas o que você viu como também os próximos desafios depois que você encontrou nas tintas a possibilidade de fidelizar mais clientes? Como é que você vê, assim, quais são os desafios que você vê que foram os mais presentes, marcantes que vocês, quando vão conversar sobre as dificuldades que vocês tiveram na farmácia, que vocês passaram, quais são esses que você elencaria? Bom, a gente começou os desafios iniciais, eles não são grandes, eles são gigantes, né? Hum, Porque ali você não tem uma experiência ainda e tem muita coisa que a gente não tem um controle maior. Um dos grandes desafios nossos foi a digitalizar, né? Foi comprar computadores, um software que fosse, né, compatível ali com a nossa realidade. No primeiro software que a gente comprou não era um software voltado para a farmácia, era um software mais perfeito. genérico. Os nossos clientes não eram acostumados com fazer coisas via computadores. Eu lembro que nós fomos a segunda, terceira loja geral aqui para a trabalhar 100% ali com computadores. Nem os supermercados, aqui tinha um supermercado na época que Olha aí. tinha computadores. Isso foi. E aí, como é que você vai fazer isso 100% fiscal, né? Ali que você tem que. Porque a gente ia lá, tirava a notinha e manual depois, ou ali na hora, ia fazendo a venda, mas aí quando você coloca isso para o estoque bater, para ter toda essa questão, hoje é muito fácil a gente falar isso. Mas se você pensar que 20 anos atrás não era tão simples assim, né? Então, muitas vezes o estoque não batia. Então, foi um desafio enorme para a época, né, nossa. Um outro desafio é que antes da gente completar 3 anos de Sim. farmácia, já surgiu o sonho da gente ter uma filial, né? A gente entendia que a ideia tinha que ter uma filial para era uma oportunidade. A gente começou a gostar muito, mas isso leva tempo, né? Não foi ali, né? Negócio. Depois que a gente informatizou, né? Trouxe a tecnologia, aí o segundo desafio foi
criar corpo mesmo, criar corpo. Então o prédio não era nosso, então era alugado. É, então como é que nós vamos fazer? Vai crescer, a farmácia está muito pequena, o ponto, né? Está muito pequeno, como é que nós vamos crescer? E aí um desafio foi, como é que nós vamos... o ponto vizinho, né? Era da irmã do dono do ponto que a gente era alugado. Terminou Entendi. que a gente foi tentar alugar e não deu certo, não, a gente não aceita abrir. Aí, com 30 dias depois, não me recordo assim, eu tô falando, foi muito rápido, né? A gente com a mão na cabeça, sem saber o que estava fazendo, sem saber o que que fazia, porque a gente via que não tinha mais como crescer, o ponto era muito pequeno, acho que não dava 50 metros quadrados. E aí o vizinho vai vender a casa. Disse, olha, pois eu te vendo a casa, né? Do lado. Ele morava, né? Disse, olha, eu vou sair daqui, porque aqui já está ficando muito centro, né? E o movimento está aumentando. Agora aí, como é que você compra sem dinheiro? Né? Então a gente passou por alguns apuros, né? Eu disse, não, pai, vamos ver aqui o que a gente faz. E terminou que a gente fez uma logística lá e deu certo para comprar. E, e aí, como é que você transforma uma casa num ponto comercial? Né? Então a gente quebrou ali só as paredes do meio e aí deu uma organizada ali nas laterais. Eu só sei que aí a gente já dobrou de tamanho, mas foi um desafio enorme ali, né, nesses primeiros passos, né? E a outra é a questão da negociação, né? Da gestão em si. A gestão se falava muito só em similar, e eu vendo que, cara, mas o similar por similar tá baixando, assim, você não via muito volume de venda, né? Porque era muito barato, e aí a concorrência, eu lembro na época que uma das ideias que eu tive foi, vamos pegar um laboratório que não seja muito conhecido aqui, vamos investir nele, né? Porque se eu ficar só nesses que são muito conhecidos aqui, vai ser difícil, porque o concorrente ali toda hora vai ser preço contra preço. Aí a gente foi meio para essa linha e aí a coisa foi andando. Surgiu o genérico também, logo em seguida, né? E a coisa é, esse foi os maiores desafios ali, inicialmente, ali na média de 2 anos, porque até 2 anos nós estávamos lutando mesmo, era para sobreviver. Nós não estávamos muito preocupados com crescer ou não crescer, né? Na verdade, o que ocorreu ali foi dos 2 anos aos 6 anos ali, foi que a coisa pegou muito mesmo. Mas a gente se dedicou bastante e sobrevivemos. Legal. E quando você traz esses desafios, né, tanto o ERP errado, né, o sistema, a infraestrutura que vocês tiveram que adaptar, né, a tecnologia, né, que ainda estava, pô, vocês estavam no meio, né, é mais ou menos a gente pensar um bote pegando pessoas na água, né? Vocês eram a pessoa que estava na água e com a pessoa do bote puxando, né? Vocês estavam no Sim. meio, na transição, né, da tecnologia, né? Aquele momento que era preciso usar, mas as pessoas não usavam. E aí tinha pessoas migrando, mas o movimento era muito complicado ainda, né? E aí você trouxe aqui uma coisa muito interessante que eu queria até que você comentasse rapidamente sobre isso, que foi vocês tiveram um ERP genérico, né? Podemos dizer até para poder falar utilizar um termo da farmácia, né? Como é que Isso. vocês chegaram nisso? Era a possibilidade que se tinha no mercado? Ou vocês tomaram a decisão por meio de indicação, por meio de preço? E o que que isso custou para vocês de um ponto de vista não vou falar prejuízo financeiro, mas de prejuízo de tempo, de organização, de gestão? Como é que foi essa tomada de decisão aí por esse RP errado? No É. início, né? Obviamente. Na verdade, na época eu não tinha nem conhecimento, né, profundo para entender que a farmácia era um segmento bem Peculiar. distinto ali do restante do mercado, né? Então a gente tinha muitas normas, né, de Anvisa e tudo que na época para mim era
não era tão importante. A minha maior preocupação na época era ter os computadores funcionando, o software. Então, em quem eu comprei os computadores, o cara me vendeu o software. Eu não tive nem aquela questão de ir lá e estudar o software para ver se ele era compatível com farmácia. Então, ele cadastrava o produto. Cadastra produto e sistema, né? Exatamente. Tinha ali uma sugestão de compras que a gente nunca usava na época, né, que a gente colocou. Ele era muito mais para fazer cadastro de produto, cadastro de cliente e fazer a venda. Porque o surgimento mesmo ali para a gente comprar o software era muito mais por conta que o nosso crediário era muito grande. Então estava ficando difícil. Eu ia chegar, quando chegava uma Maria de Jesus para a gente buscar ela, meu Deus, tinha uma Maria e tinha muita gente. Como é que a gente ia pegar isso manualmente para pegar? Então, era a dinâmica do software para a gente foi basicamente o principal gargalo não era bem ali a parte de compra, essa questão. A minha maior problema não era gestão, o nosso problema era da funcionalidade, da rapidez no atendimento. Legal, legal, Isso. ótimo. E aí foi isso. Agora, se tratando de prejuízo, eu entendo que não existe prejuízo, existe aprendizado, né? Uhum. Mas, assim, a dinâmica depois que a gente buscou um software, né, viu? Olha, não, aí a gente vai mesmo para a gestão, ela ficou impossível da gente trabalhar com um software que é geral, né? Um software generalista, né? Ali, que é muito mais voltado para a loja de roupas, supermercadinho, do que propriamente uma loja de farmácia, uma Uhum. farmácia. Aí você vai entender, né? Aí você vai entender que realmente a perca de tempo ali, de dado, foi grande, né? Então, mas só depois que a gente chegou a essa conclusão, lembro que para a gente buscar esse software, eu tive que ir em Fortaleza, minha primeira vez que eu andei de avião, fui lá em Olha, Fortaleza ver esse software, porque ninguém queria nem vir aqui me mostrar o software, né? Porque naquela época não tinha essa facilidade que nós estamos aqui hoje, uhum. trabalhando, né? E online, né? Então, assim, hoje toda demonstração de software ela é online. Naquele tempo a gente tinha que ser em loco, né? Então, ficou bastante difícil, mas deu certo. Depois que a gente adquiriu o software que traz dados, informação, a nossa rotina mudou muito. E é isso que a gente vai falar, né? Porque quando a gente tem uma mudança de perspectiva, né, a gente passa a ter novas possibilidades, né? Quando você diz aí que, obviamente, ter trabalhado com RP errado custou tempo de vocês, custou esforço, né? E, obviamente, fez vocês terem uma lateralidade de análise de dados e das próprias interpretações do que poderia ser feito, né? Dos problemas. Aí eu vim para o presente, né? Como que é hoje a estrutura de vocês, né? Nesse sentido da gestão de dados, no sentido de como você entende os seus dados, os seus produtos, os seus clientes, os seus processos, onde você está? Porque eu quero entender essa situação agora, para principalmente a gente falar hoje quais são os desafios que você está vivendo. Sim. Hoje, a nossa estrutura de dados, eu considero ela bastante robusta, né? Então, assim, hoje a gente tem o nosso RP, tem alguns BIs, né? A gente não tem só um BI, a gente tem ali três BIs que a gente utiliza mais, uma rotina maior, né? Inclusive o PG Pharma é um dos que a gente utiliza bem, né? Lá junto com o Davi, até a gente trocou algumas ideias aí outro dia. E o que? Nós temos ali toda uma estrutura com RP, né? Que é o frente de loja, né? E é onde busca esses dados. E a partir desse RP, a gente tem uma gestão dentro do próprio RP
e uma gestão integrada com o ERP, né? E hoje a gente já tem até, além dos BIs, né, a gente já também tem uma integração de CRM, né, de Ó, que entender legal. ali o cliente, já fazer algumas campanhas diferenciadas. E, e essa estrutura hoje, com bastante destaque, assim, de ser 100% trabalhada sem burlar, né? Então, assim, hoje a gente é uma empresa que não burla nenhum tipo de dado. Se tiver algum dado errado é porque foi erro mesmo, né? Então, assim, a gente não brinca com os dados, são todos inseridos de forma correta. Então, se é no nosso... A parte de estoque é 100% estoque, então tem nossos inventários, a gente trabalha isso bem. A parte de gestão de compras, ela é confiável, totalmente baseada no nosso estoque, né? No nosso estoque virtual ali, né? Do RP. A gente trabalha bastante indicadores ali de vendas geral, ticket médio, itens por cestinha, CMV. Nosso financeiro também, a gente é totalmente dentro do sistema. E isso, quando a gente junta tudo isso, né, quando a gente analisa tudo isso, é que a gente vai poder tomar as decisões mais assertivas, né? A gente sabe que a gente está num mercado muito dinâmico e qualquer falta de informação pode gerar uma decisão errada, né? Uma informação errada já é certo que vai ter a decisão errada, né? A tomada de decisão errada. Mas a falta de informação eu também considero bastante grave. Então, hoje a gente tem um setor administrativo, né, e bastante robusto para trabalhar bem essas tomadas de decisões. Legal, legal. E aí vamos para, beleza, para essa parte agora dos desafios, né? Considerando que hoje essa parte de dados está muito bem respaldada, considerando que até inclusive uma esteira de produtos, né, para clientes em específico já vem sendo moldada, né? Sim. O que que hoje para vocês são os principais desafios, né? Os principais problemas enfrentados? Porque a gente sempre fala, né? O negócio ele nunca vai deixar de ter problema, ele só vai mudar os problemas que se tem, né? E hoje, quais são esses problemas e desafios que vocês vivem? É, é assim, a gente pode, os desafios é como você falou, né? A gente tem o que eu considero, né, hoje para nossa empresa, né, e até o mercado também. Hoje eu Sim, acho que um dos os principais desafios é pessoas, né? Então, pessoas é um dos grandes desafios, né? E eu falo que pessoas não é só a questão o time tem que melhorar, não é isso, né? Pessoas como um todo, né? Então, entender cliente, entender as necessidades do time, fazer com que o time entenda as necessidades dos clientes. Então, e eu falo muito que é a questão comportamento, né? Então, assim, a gente tem que usar aquela matrizinha lá, né, de identidade, processo e resultado. Porém, então, os processos ali hoje tem que ser comportamento. Como é que nós vamos se comportar diante do nosso cliente? Quais são os canais que a gente vai abrir para o nosso cliente? Como é que eu vou atender as necessidades dele? E aí, com isso, talvez seja o maior desafio hoje das drogarias, do farmacista como um todo. Só que eu vejo que o próprio mercado, ele tende a dar uma olhada para o mais fácil, né? E talvez esse seja o que nos torna bastante vulnerável, que é a questão do preço, né? Então, o grande desafio da farmácia hoje, da drogaria, é entender a precificação de uma forma assertiva que ela lhe gere lucro, certo? Porém, então, se a gente for bater só no preço, isso vai ser um problema seríssimo e tem visto, né? Hoje os dados apontam que a cada 100 farmácias, 87 que fecha é independente, né? A cada 100 farmácias que fecha, 87 são independentes e é o maior. O que eu vejo que mais faz fechar farmácia é justamente a falta de gestão, e uma das principais é nesse campo do preço.
Então, Uhum. o nosso maior desafio hoje é criar ali, né, base para ter um time que entenda o comportamento do cliente e faça isso de uma forma assertiva, né? E quando a gente fala de comportamento, a gente não está falando só de técnica, né? Técnica não é tão difícil. A gente monta lá um treinamento, faz isso, faz aquilo, estuda isso, estuda aquilo outro. Mas é uma questão de comportamento, envolve emoção, envolve entender o cliente, se colocar no lugar do cliente, ver, fazer com que ele tenha uma recompra, né? Eu sempre falo, cliente que entrou na farmácia uma vez, ele não é nosso cliente, o cliente é aquele que tem recompra, tem uma recorrência alta, né? Então, esse é o grande desafio que eu vejo hoje. É, assim, é impressionante como a gente entender o comportamento interno e externo é o que vai fazer a diferença a longo prazo. E se a gente for pegar, né, as nossas referências aí de Drogasil, dessas grandes redes, elas estão estudando isso, né? Então, a gente vê que eles não batem só mais no preço, né? Não, não, não. Até porque se fosse, eles não estariam com o lucro bruto deles lá, né? O CMV deles lá na casa dos 67, 70, como a gente tem visto aí principalmente a sessão de capital aberto, né? Se eles estivessem dando os produtos deles, eles não teriam um CMV desse, né? Então, tem algo aí que eles estão fazendo de diferente e eu acredito muito que é entendendo o cliente. Cara, é muito interessante você falar isso, porque é perceptível, pelo menos do meu ponto de vista, quando a gente entra hoje em uma farmácia de rede, grandes redes, né, como por exemplo a Drogaria São Paulo, Droga Raia, Drogazil, enfim. E se a gente pegar o que elas faziam 5 anos atrás, era simplesmente vender e vender em massa e vender para muita gente, né? E hoje você percebe o atendimento que elas dão, elas fornecem, você vê que o protocolo ele está se alterando e se alterando de uma forma muito rápida, né? Se Muito você rápido. entra, por exemplo, numa Drogazil, a pessoa ela já não fica mais atrás do balcão para te receber, ela vai para frente do balcão para te receber, né? A pessoa, a do caixa, eu tô falando, né? Ela vai para frente, ela pega a sua cestinha e depois ela vai para trás do caixa. Depois Sim, ela passa os pedidos, coloca na sacola e dá a volta de novo no caixa para te entregar nas mãos, te acompanha até a porta. E você nunca imaginaria que 5 anos atrás uma farmácia de rede faria algo nesse sentido. Ou seja, você percebe realmente dentro do ponto de vista que você está falando, né, que é a parte humana, né, que vem melhorando cada vez mais, e isso está sendo uma demanda não apenas das farmácias independentes que têm uma margem de lucro maior, mas também das próprias redes que, tendo uma margem de lucro bem menor, ainda focam na questão da humanização, né? E aí eu te pergunto, hoje vocês têm um desafio com as grandes redes aí na sua região, na cidade de Valência? Como é que é isso? Ou não, aí a competição é mais de farmácias independentes? Como é que é essa competição de vocês? Hoje nós temos 5 lojas em 4 cidades diferentes, né? Ah, Então, legal. a gente ainda não tem nenhuma rede diretamente dentro das nossas cidades, né? Da nossa área de Ok. atuação. Se a gente tem vizinhos já aqui, né? Na nossa região, a gente compete assim, porque termina sendo muito perto a cidade e o cliente termina indo comprar lá nessa cidade que é um pouquinho maior e já tem rede, né? Já tem as 3 principais redes aqui do estado já estão lá. A gente tem já se preparando, né? A gente já está se preparando para receber em pelo menos 2 cidades das nossas para entrada aí a que está mais eminente, que é a Pague Menos, né? Que provavelmente ela entre aí nos próximos 1 ano, 2 anos, no máximo, já esteja em pelo menos 2 cidades a que a gente atua. E a gente vê esse movimento natural, né? Porque a gente sabe que eles vão chegar, né? Não tem... Eles têm investimentos já, eles têm meta de abertura de loja e se eles já estão em cidades com 50 mil habitantes, eu acho que Pague Menos, eles já estão olhando muito para cidades de 30 mil habitantes, então tem essa, essa possibilidade. Eu vejo que essas 2 cidades deverão receber a,
a rede. Entrando Pague Menos, a gente sabe que entra outra. Não, nunca vem só, né? É impressionante como eles andam ali bem um próximo do outro, né? É porque uma E faz o estudo, as outras leem o estudo da que fez, né? aqui fez e não tem jeito, é natural. Eu venho me preparando há mais de 5 anos com esse Então, desafio, né? A gente vem se como é que você vem se preparando. preparando? Como? É, então, eu já sabia, eu entendo que essa hora vai chegar, né? Então, eu falo que a gente não pode ser, o ruim é a gente ser pego de surpresa. Mas quando a gente espera, a gente entender o que está ocorrendo com o mercado, a gente vai se preparando e aos poucos eu tenho certeza que quando esse período chegar, a gente não vai sofrer tanto, né? A gente pode até tirar algum proveito disso, né? Eu sempre falo que numa dificuldade a gente vai, se você estiver preparado, surgem novas oportunidades, não é isso? E eu acho que para o próprio independente é muito difícil, ele sozinho ali. Então, o que que eu fiz? Eu fui atrás do associativismo, né? Hum, Então, eu fui entender, olha, eu estudei algumas situações que ocorreram no mercado, né? Então, a própria capital, aqui nas cidades aqui como Picos, né? São cidades ali que a rede chegou já mais forte, e fui entender quem é que tinha sofrido mais, né? Quem é que é a coisa. E realmente sobra muito para o independente ali, aquele que está diretamente ali só olhando para si, e ainda com muito medo só do seu vizinho, né? Do nosso. Até uma mensagem que eu falo sempre, né, aqui para os colegas, né, que o dono de farmácia, né, ele tem um medo, né? Não sei se um medo, mas ele entra numa competição muito. é, Assíduo ali, muito ferrenha com o seu colega ali, né, do lado, né? Então, assim, e eu acho que o que traz mais perigo para nós como farmácia não é o que a gente está vendo. Eu acho que a gente já se adequou. Então, se tem uma farmácia que está com 15 anos, 5 anos, 10 anos, ela já está ali, já tem vamos dizer assim, já tem seus clientes, a coisa já se estabilizou, vamos dizer assim. Mas o que a gente tem que ver é o que vai chegar. sim, Ou uma grande rede, ou uma loja mais com porte mais organizada, principalmente que já tenha filiais, né? Que ele já está uma administração mais robusta. Então, isso é sim. o que vai fazer diferença, né? E aí, eu olhando para esse lado, a gente entendeu que era o momento de pegar mais informação. E aí foi aonde a gente foi atrás do associativismo, né? Como fonte de informação e adequação e trazer suporte para a gente, principalmente a gente se estabelecer. Não é quando a rede chegar, a gente ir lá e reagir. Na verdade, o que a gente tem que fazer é agir para quando ela chegar, a gente estar mais estabilizado. Esse foi um dos pontos principais que me fez ir buscar associativismo, e o outro é a questão da expansão mesmo, né? Eu tenho um pensamento que se a gente parar, cai, né? Então, nos negócios a gente tem que pensar em expandir, e isso eu acho que para a gente fazer sozinho é bastante complicado. Legal, legal, ótimo. Bom, e aí vendo, né, esses desafios que, obviamente, como você trouxe, né, a questão humana, a questão das redes, das redes que virão no futuro, né, eu já emendo aí dos desafios futuros, né, que você vê, obviamente, você já trouxe um, né, que são as redes que inevitavelmente elas vão atingir nessa região, mas o que que você vê que pode vir a acontecer? E aí a gente estava falando dessa instabilidade, né, do nicho das farmácias. Traz um pouquinho para a gente o que que você acha que pode acontecer de mudar o nicho, virar o nicho de ponta cabeça mais uma vez, né? Quais são as suas perspectivas, visões? Não precisa ser previsões da mãe de Ná, não, mas pelo menos chegando ali do cara, isso aqui pode acontecer. Conta um pouquinho aí para a gente. Assim, a gente tem que entender o que está ocorrendo no nosso mercado, né? Há uns 10 anos atrás, muito se falava dos 50 mais, né? Da melhor idade, da terceira idade ali, né?
pouca gente acreditou nisso, né? Pô, a maioria do nosso segmento, né, não acreditou muito nessa questão da terceira idade. E se a gente for pegar hoje, é o nosso negócio, ele funciona muito em cima da terceira idade, né? Então, a questão da adequação de loja, tamanho de loja, você imagina que a pessoa com uma idade já maior, ele não vai querer estar numa loja pequena, né? Para ele vai encontrar dificuldade, né? Porque ele não vai nem se locomover direito. O atendimento mais humanizado, né? Aquela coisa toda. Se você imagina só o cara ali já aposentado, mais tranquilo, não quer tanta rapidez no atendimento como a gente faz no dia a dia ali com um cliente mais de uma idade menor. Que está mais rápido, está ali na correria do dia a dia dele, que ele realmente não quer trabalhar ou não quer parar para parar muito ali na farmácia. Ele quer o que já veio buscar e pronto, né? Porque ele tá vexado. E o da terceira idade já é um pouco diferente, né? Tanto que o ticket médio da terceira idade é bem mais alto. Uhum. É, beleza, a gente não viu isso, né? Ou pelo menos não viu como deveria ter visto, né? Eu falo que até ver viu, porque foi falado muito isso já tem bastante tempo. O que eu vejo hoje é a gente imaginar como é que as próximas gerações vão comprar, né? Então, isso tem me feito refletir bastante, porque se a gente imaginar que a gente teve uma pandemia aí há pouco tempo que transformou muito ali a maneira como as pessoas buscam a farmácia, ou seja, já tem muito mais busca, consulta em celular. Assim, eu não tenho um número, né? Não quero chutar aqui, mas eu acredito que várias vezes mais do que há 10 anos atrás, mas nem 10 anos, né? 5, 6 anos atrás, né? Então a coisa aumentou muito. Mas você imagina que o nosso próximo cliente, vamos dizer assim, o cara que tem 16 anos hoje, 15, 16 anos hoje, muito provável que daqui a 10 anos ele vai estar 10, 15, 16, 10, 15 anos ele vai estar com a família formada, então ele já vai ter filhos, né? Filhos novos, vai ter que Se buscar torna farmácia. mercado consumidor. Isso, mercado consumidor. Ele vai ser um consumidor ativo, né? Vamos dizer assim. E como é que ele vai buscar a nossa farmácia? Se hoje tudo dele é tecnologia. Como é que vai ser esse canal? Como é que nós vamos entender o que é importante para ele? Como é que, né, como é que vai ser essa dinâmica? Como é que nós vamos nos comportar perante esse cliente em potencial daqui a 10, 15 anos? E isso é o que tá me chamando a atenção. Ah, hoje a gente consegue colocar muita gente dentro da farmácia. Se esse cliente vai querer estar aqui dentro? Será se ele não vai querer receber na casa dele? Ou ele vai comprar por lá e vem só aqui só pegar, ele não quer parar aqui? Então, assim, eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre isso. Apesar de que não estou falando aqui que daqui a 10, 15 anos não vai ter gente dentro das farmácias, né? Vamos até entender isso. Estou falando Aham. que a gente daqui a pouco começa a passar por mais uma transição, uma mudança, né, de mentalidade das pessoas, e isso vai levar a gente a estar buscando novas alternativas. Eu acho que não vai fechar um canal de vendas para abrir outro. Eu acho que a gente vai ter vários canais de venda, cada vez mais canais de vendas, né? Então, esse é o que eu acho que vai ter. E a gente gerir isso, calcular custo para isso. A gente está sofrendo agora, né? Só a gente vê. Ah, todo mundo falando de teleentrega, né? Tá todo mundo falando de vamos fazer isso. O custo da teleentrega hoje ele é praticamente inviável para a empresa. Não tem ninguém ganhando dinheiro com, né? Vamos dizer assim. Ou eu estou bombando aqui com a minha farmácia convencional, mais o teleentrega. Você pode ter certeza que ele está no máximo, o teleentrega Empatando. tá empatando se não estiver dando prejuízo, né? Então, assim,
como é que nós vamos gerir isso? Que cada vez mais nós vamos ter vários canais de venda. Ah, nós vamos ter um site, vamos ter um aplicativo. Eu acredito que até farmácia vai mais para o lado do aplicativo do que propriamente de um site, né? De um e-commerce muito robusto ali com compra, né? Eu acho que a farmácia ela requer tanta urgência que eu acho que o app vai ser mais usado, né? Até, mas esse- é muito desafiador esse mercado para os próximos anos. Eu não vejo ele que vai ser tão simples, não. Cara, quando você traz sobre o entender, né, os hábitos da próxima geração, né, é tão interessante porque tem um livro do Kotler que chama Marketing 5.0. Não sei se você já ouviu falar, Eu já ouvi mas, falar, não tive a oportunidade de ler ainda, mas está lá na minha lista cara, lá de é leitura. esse. Isso que você está falando é exatamente sobre esse livro, né? O Marketing 5.0 ele traz exatamente sobre o que é prioridade ou o que vai ser prioridade para as próximas gerações, né? Para a geração Z, para a geração alfa, né? Não apenas nesse sentido que você disse do hábito de comprar pela internet ou comprar em loja física, mas principalmente questões direcionadas ao propósito da empresa, ao propósito daquilo que se oferece, ao propósito, a causas que aquela empresa defende, a lugares que aquela empresa está imersa, né? Seja dentro de uma associação, seja dentro de uma causa, uma instituição como doadora, como. Enfim, é muito interessante e fica aí para todo mundo essa leitura, né? Essa sugestão de leitura. Kotler é com Legal. K, C-O, Kotler, Kotler, que Marketing 5.0. Maravilhoso livro, já está na sua lista então, né, Graciela? Então, Analista eu ali, nem preciso te analista. indicar então, né? Não, mas Mas valida, tá? Valida, porque aí a gente coloca lá, porque quando a gente lê a é, gente fica tão ansioso que faz uma lista enorme, compra mais um monte que não consegue ler, e aí começa essa dinâmica e a gente vai validando ali os livros mais importantes por indicação mesmo. total, total. E aí, já ligando nessa aí também, o Graciele, você estava falando sobre as vendas virtuais, né? Então, recomendar também aí mais um livro, que é esse livro Vendas Virtuais, só que aí não é do Kotler, é do Blount, né? Blount escreve Bloutnt, Esse eu vou anotar aqui logo, viu? vendas virtuais. E aí ele traz também, né, a lógica das vendas virtuais, como isso acontece, por que isso acontece, o que que substituiu as vendas presenciais pelas vendas virtuais, o que que faz sentido ser venda virtual, o que que não faz sentido, né, de que forma que isso precisa ser conduzido, né, quais são os gatilhos especificamente e unicamente existentes numa venda virtual. Então isso aí também pode ajudar, né, a farmácia por meio, porque quando a gente fala sobre vender não online, né, as pessoas acham que isso apenas se limita a um marketplace igual, por exemplo, Mercado Livre ou a Amazon, né? Se meu produto está lá, eu vendo online, se não está, eu não vendo de forma alguma. Quando você tem um WhatsApp que é disponibilizado, você está vendendo também Já está no online, né? virtual. É. Ou seja, não que necessariamente toda a sua venda ela aconteça online, apesar que por WhatsApp isso é possível, né? Porque você tem a consulta, você tem um pedido, a negociação, o fechamento, porque até o Pix, né, é enviado no Isso. WhatsApp, né? Então a A pessoa ela só gente, recebe, né, em isso. casa. A gente Então, até, inclusive, está montando aqui uma central de delivery central mesmo, pegar todas as lojas, centralizar, e é um grande ó que legal. desafio, né? Ó que legal. Cara, muito, muito legal. Bom, cara, a gente entender isso é muito importante. Eu agradeço demais, assim, a sua disponibilidade, né, Graciele, para a gente poder estar conversando com isso. Eu gostaria, obviamente, da gente poder chegar a um último ponto, né, que é o ponto da gente entender o seguinte: onde que o Graciele quer chegar, né? Hoje você trouxe aí, você tem 5 lojas em 4 cidades, né? É um movimento que você, com processos e dados, consegue escalar isso cada vez mais, né? Mas a trajetória de cada um, ela é particular, né? A trajetória de cada um, ela tem muito mais a ver com sonhos do que propriamente com um gráfico ou com uma tabela Excel, né? Então, quais são aí a visão para o futuro aí do Graciélio de uma maneira profissional?
Hoje o Graciele, a maneira dele ver ele tem que ter um certo cuidado, né? Então, assim, é, eu como gestor, né, de um time, gestor de uma empresa, né, o que ele quer, na verdade, ele está muito ali no meio do processo, ou está no meio tá na parte dos processos, está na parte comportamental, né? Os resultados do Graciele vai depender muito do que eu tenho como comportamento dentro de mim, né? Então, o que eu quero Legal. hoje o meu grande desafio hoje é criar uma base, né? Criar uma base, então ter meus processos ajustados, né? Da melhor maneira possível e criar uma base para a gente expandir o nosso negócio, gerar mais negócios, né? Escalar, né? A gente vem aí um trabalho de fazendo 2 anos que a gente vem nesse entendimento, a gente até era para estar abrindo lojas, né? Mas a gente resolveu parar de abrir lojas justamente para organizar os processos, entender o que que a gente quer, de como a gente quer, né? Porque não é só ter o resultado, é como esses resultados são alcançados. Confesso para você que para mim a minha vaidade é muito pequena com relação a números de lojas, né? Então, até posso explicar isso. O que eu quero é potencializar a minha loja, tirar o máximo das lojas que a gente já tem e, claro, abrir mais lojas, né? Mas eu Esse não quero mindset, abrir, esse mindset, isso aí tem um pouco do Davi, hein? né? Davi, a gente se deu muito bem. Eu preciso conversar mais com o Davi, né? E Inclusive, o episódio nosso que vai sair, a gente hoje, o episódio foi lançado quinta-feira, dia 5, né, de setembro. O episódio da semana que vem, né, da próxima semana, ele vai trazer exatamente sobre isso, expansão de negócios. Você está trazendo aí, né? Antes de expandir, e fortificar o que já tem, né? exatamente. Inclusive, a gente, nesses últimos 3 anos, a gente reestruturou todas as nossas lojas. A gente tinha tomar uma decisão, né? Que se era abrir mais lojas ou reestruturar as que a gente já tinha. E a gente tomou a decisão de reestruturar. E isso, assim, deu um resultado muito, muito bom. Então, teve lojas que a gente dobrou o faturamento, teve lojas que a gente cresceu 30%, 40%, né, ao ano. Então, teve uma coisa assim que foi muito boa e ficou a lição, né? Que antes da gente querer abrir loja, estruturas que já tem, não deixa cair no mínimo, né? Então, assim, porque eu sei que quando a gente abre uma loja, a gente tem uma tendência de não esquecer um pouco as outras para cuidar daquela, né? E aí disse, não, a gente já tem 5 lojas, então a gente tem que amadurecer o nosso processo de expansão para poder a coisa funcionar de uma forma coerente, né? De uma forma que ela seja saudável, né? Então que essas aberturas de lojas não venham interferir nas lojas que a gente já tem. Então essa é a questão, né? Então, assim, o Graciano se vê, sim, daqui uns 10 anos, né? Então, eu tenho uma ideia de que nos próximos 5 anos a gente dobra de tamanho, né? Tanto de faturamento como de lojas, né? Isso é uma meta mínima que a gente tem, né? Uma visão, mas eu sei que o que vai fazer esses resultados vai ser, sim, o nosso comportamento durante esses 5 anos. Então, a gente tem que tá trabalhando duro para, nos próximos 5 anos, a gente ter o mínimo de ter dobrado de tamanho. Quando eu falo dobrado de tamanho, é justamente faturamento e número de lojas. É o mínimo que a gente quer hoje, né? Então, assim, eu sei que é um desafio, parece ser pequeno, só dobrar de 5. Ah, mas dá uma loja por ano, né? Mas uma loja só por ano não vai me fazer dobrar de tamanho, né? Então, porque o tamanho é uma coisa maior. Pode ser 10 lojas a mais, ter 15 lojas, né? Então, a conta não é bem essa, né? O que a gente quer é dobrar de tamanho nos próximos 5 anos. A gente vem dobrando de tamanho nos últimos 5 e a gente quer Legal.
né, ir nessa pegada. Se vai ser com mais 5 lojas, se vai ser com mais 10, eu não sei ainda, né? Se vai ser com pandemia, sem pandemia, né? Isso, não, a gente não conta muito essa ideia, né? O que a gente vê é que cada mês o que vai valer é mês a mês, crescimento mês a mês, trabalhar certinho ali para ter uma expansão, né? Agora mesmo a gente já tá vendo a questão de criar um núcleo aqui dentro da empresa, porque nossa empresa tem 5 lojas, mas é uma empresa pequena, né? Não é uma coisa tão, não tem um administrativo tão robusto com cada um no seu lugar, né? A gente está, inclusive nesse momento nós estamos reestruturando o RH, né? Então a gente está com a consultoria já, dando uma reestruturada nesse RH. Próximo passo vai ser criar um núcleo ali de expansão para poder ter a coisa bem definida, né? Legal. E claro, né, a gente já para o próximo ano a gente já quer sim abrir lojas, né? E essa é uma das ideias, né? E mas o grande desafio é esse, né? A gente saber o que está fazendo, né? Eu sempre falo que a gente tem que cuidar um pouquinho da vaidade, principalmente você que está num cargo de diretor, sendo proprietário, a gente tende a ter um pouco de vaidade. Você começa a liderar é, na sua cidade, ali a venda, aquela coisa toda, e isso a gente tem que ter um controle bastante. Eu sei que o público que está nos assistindo hoje aqui vai se identificar muito comigo nesse sentido, termina a gente é, é, tendo algumas dificuldades de saber lidar com certas situações que ocorrem, e eu sempre falo que a humildade talvez seja a maior arma do crescimento, né? A maior arma em prol do crescimento. E o tempo certo, a gente vê hoje, está muito difícil, né? A, Tá muito difícil, Paulo, a questão do meio comparativo, né, gente? A gente está vivendo um mundo de comparações. Então, toda hora você está notícia, tem 50 farmácias, tem 100 farmácias, tem 200 farmácias, tem 3.000 farmácias, como foi a Drogazil aí, noticiou, né? A abertura da loja 3.000, que eu acho que já deve estar umas 3.200, né? E ou mais, né? E muitas vezes a gente vai nessa linha, né? Ou então a gente retrocede demais, né? Porque acha que não vai conseguir. E eu acho que a gente tem que ter um entendimento do seu próprio negócio, né? Então, a gente sabe que cada farmácia, com uma farmácia, ou duas, ou três, ou 10, ou 15, ou 20, ela tem uma história, né? E no momento certo, às vezes, a pessoa tem uma farmácia e o propósito dela não é expandir, muitas vezes ela está investindo em outros negócios, tá, né? Tem N situações. Então, a gente tirar um pouco o comparativo e olhar para dentro, né? Que é a única coisa que a gente consegue controlar, na verdade, é dentro, né? Não tem como a gente controlar as demais situações. Você pode até se preparar para elas, né? Mas você não tem como fazer esse controle muito assertivo, né? Porque é, se a gente se controlar já está difícil, você imagina você controlar o externo, né? Então, eu olho muito para dentro do nosso negócio, é um negócio pé no chão, né? Então, assim, a gente que está aqui no mercado há 25 anos, a coisa que eu aprendi é que, gente, vai ter muita farmácia que vai abrir, muita farmácia que vai fechar, e vai ter aquelas que vão se manter, crescer um pouco e se destacar. Então, eu quero estar no meio dessas que vai se mantendo, vai crescendo e com uma constância boa, né? Pouca vaidade e por aí vai. Vamos ver a rede Souza muito grande ainda. Fé em Deus, Deus te ouça, amém. Graciele, gostaria demais de agradecer, cara, baita aula de gestão, de mentalidade. Eu estou tentando agora parar de falar mindset para falar mentalidade, né? O pessoal, Também estou né? com isso aí, viu? Estou com dificuldade, tá? Porque você lê o livro ali, todo mundo Tá fala de escrito mindset. mindset. É, Mas assim, baita aula de mentalidade sua, de história, eu acho que é isso mesmo que a gente está procurando aqui, e você trazer a sua história, a sua percepção, os seus crescimentos, os desafios do passado no início e do presente, as perspectivas do futuro, cara,
É isso mesmo que a gente precisa. Então, gostaria demais de te agradecer, Graciela, essa conversa, né? A gente já está ensaiando essa conversa já tem um tempo, né? E agora deu super certo de acontecer, mas sempre dando certo na hora certa para a gente poder conversar, viu? Gostaria demais de te agradecer ter tirado esse tempo para conversar conosco, pessoal. E olha, não deixe de seguir o Graciele, não deixe de seguir a Souza Limitada. Traz suas redes sociais aqui agora, Graciele, para o pessoal da farmácia também. Né? Então, eu basicamente ali estou ali no Instagram, né? Estou ali no @Graciélio Souza, né? Basicamente a que eu estou utilizando mais é essa. Souza E com S ou e-mail com Z? também, né? Conta aí para a turma. O Souza com S, tá? Aham. Graciélio Souza. E mais e-mail mesmo ali, mais e-mail mais difícil. Hoje todo mundo tá, mais Instagram, né? Tem uma conta lá no LinkedIn, mas ainda não estou muito ativo lá não, tá? E por aí Vamos vai. te puxar para o LinkedIn agora. Estou começando É, também. na verdade, ela tá bem inativa lá, né? Mas é uma área, um segmento ali que eu vou explorar mais. Eu vi que tem Legal. muita coisa legal lá, né? E no mais também é te agradecer, Paulo, a indicação do Davi lá, né? A gente bateu um papo muito bom, né? A gente tá se comunicando bem. E, claro, agradecer a todos que tiveram a paciência aí de nos escutar até esse momento. E eu não posso deixar de agradecer também, né, a minha família como um todo por ter me dado essa base, principalmente o meu pai lá, eu falo que é o meu ídolo, né? E a todos que nos ajudam no dia a dia, né? A gente sabe que a gente muitas vezes até falta um pouco de gratidão para o todo, porque nós somos muito mais ajudados do que nós temos a oportunidade de ajudar, né? E não posso deixar de agradecer o meu time, né? Meu time, assim, é uma base. A gente está hoje, como eu te falei, a gente começou com uma pessoa, a gente tem mais de 100 pessoas aí ao nosso redor que nos dá suporte e cada um lutando ali, dando o seu máximo para em prol da nossa empresa. E é isso, e o mais agradecer vocês aí pela oportunidade e falar que nós estamos sempre à disposição, tá? Assim, vai alinhando e eu sei que é muito corrido, tanto para você como para mim, mas a gente não pode deixar de estar passando, né? Eu acredito que algumas pessoas vão conseguir tirar proveito dessa conversa. Com certeza, eu tenho certeza disso, viu, Graciele? Pessoal, não deixe também de seguir as redes sociais do PG Pharma para você poder acompanhar esse episódio também no YouTube. E, obviamente, não deixe de se inscrever no canal, curtir e enviar para todos os amigos para poder assistir mais essa história de empreendedorismo no mundo farmacêutico. Graciele, muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente em breve esteja aí novamente batendo papo na inauguração da sexta loja, viu? Vai ser em qual cidade? Eu ainda não tenho cidade ainda, né? Mas a gente já tem umas duas cidades. Ele tá fazendo suspense, gente. Ele não quer contar para concorrência. Onde abrir. Não é bom, né, também, né? Não, é E verdade. eu também queria deixar um agradecimento especial aqui para o pessoal da Farmacas, que está nos dando muito apoio aí nesses últimos 3, 4 anos que a gente está com eles lá. É, de coração, muito obrigado por tudo. É isso aí. Pessoal, obrigado por tudo. Graciela, obrigado por tudo. Obrigado pela audiência. Nos vemos no nosso próximo episódio, um episódio presencial com o nosso queridíssimo Davi para a gente falar sobre expansão de farmácias, como você pode expandir sua farmácia, quais são os pontos que você precisa ter a atenção ao querer se expandir sua farmácia. Vai ser bem legal a nossa conversa daqui 15 dias. Obrigado, Graciela. Um abração, pessoal, e até mais.